Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast, o podcast da Clinicorp, que traz personalidades do mundo dos negócios, tanto de odonto quanto de estética, pessoas que vão contribuir aí com a nossa jornada e que vão compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Hoje, aqui com a gente, o Beto Quintão, o nosso embaixador da Clinicorp, que vai contar um pouquinho aí de como foi a jornada dele até este momento e vai dividir com a gente aí vários insights e várias dicas de como a gente pode ainda melhorar ainda mais nosso rumo ao sucesso. Prazer, Beto. Prazer, gostei do personalidade de negócio. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, né, Beto? Já não é o primeiro projeto que você está com a gente e a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui, né? E mais uma vez. E dessa vez, inclusive, no nosso espaço, né? Porque o Beto está com a gente aqui na Clinicorp, em nenhum dos nossos prédios, aqui na Tower. Já lanchei. Tendo uma super experiência como Clinicorp. Já está quase ganhando uma camiseta de uniforme já. Tem um ano que eu peço essa camiseta, É nunca verdade. chega pra mim. Mas dessa vez a gente separou. Aí, tá vendo? A Bia cuidou disso. Beto, para a gente começar, queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Falasse um pouquinho de você, né? De quem é o Beto hoje, né? Profissionalmente falando. Vamos lá. Morgana, meu nome é Carlos Alberto Pinheiro Quintão e não acabou, ele tem um Júnior no final, né? Acho que é melhor chamar de Beto Quintão, né? Cara, eu sou publicitário por formação e fiz marketing internacional também. Tentei fazer MBA, larguei, tentei fazer tudo que era de pós, de coisa assim. Eu sentava 2 vezes na cadeira e falava, cara, eu não tenho saco para isso. Porque, assim, eu acho que o que eu queria fazer, eu tinha a sensação que esse professor não ia saber fazer o que eu queria fazer, né? Então, assim, o Beto, cara, eu ia falar na terceira pessoa, né? Eu sou um cara que eu tive que empreender, eu virei empreendedor por uma questão de sobrevivência e de ambição, sabe, Morgana? Eu sabia que eu só ia conseguir mudar a minha vida do que eu tinha vivido até então, de todas as minhas experiências até a adolescência, se eu fosse capaz de gerar algum recurso por conta própria. Eu sabia que não ia vir de lugar nenhum, né? Então, assim, desde muito cedo comecei a vender e vi que eu tinha que empreender para mudar a minha vida. Então, eu posso falar que hoje eu sou empresário, eu sou mentor de negócios, mas no contexto geral eu sou vendedor. Né? A gente vende para o cliente interno, a gente vende para o cliente externo. Então, o Beto é um vendedor que gosta de negócio e que criou um produto para o pessoal aí da estética e da odontologia, né? Sabendo que eles tinham uma dor, eu criei uma solução para vender para eles. É isso. Perfeito. Você falou um pouquinho aí da tua infância pobre, né? De ter sido protagonista da sua história, né? De saber que para mudar a sua história você mesmo precisaria fazer sucesso. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente. Como foi então esse início da tua jornada, né? Morgana, tem uns 4 anos, 3 anos que eu não falo disso, né? Que eu não entro nesses detalhes, mas eu acho que agora é importante. A última vez que eu falei foi para a Folha Vitória, no Vitória Espírito Santo, a entrevista. Mas por quê? Porque eu estava com medo de rotularem a minha história, isso, sabe? O tempo inteiro ter que contar isso. Mas hoje eu tenho outra perspectiva. Eu acho que hoje é importante eu falar para entender o porquê que eu estou dando certo em consultoria e mentoria para a área clínica e da saúde, né? Acho que muito pela essa questão de eu ter vivido 2 lados da moeda. Eu ter vivido estar com o pessoal que tem condições, tem grana, que tem empresário, e também andei com o pessoal muito da ponta, então consegui ter um feeling mais humano, né? Eu fui uma criança rica até os 10 anos de idade. Meu pai era empresário, tudo que eu sei, a relação de amor e ódio que eu tive com meu pai, perdi meu pai em 2019, 50 e poucos anos, novo, tal. Mas, assim, tudo que eu sei de negócios, começou com ele. Meu pai era diretor de marketing, foi apresentador de TV, né? Foi candidato a deputado distrital em 1998. E foi aí que começou o embate, porque ele perdeu por 100 votos. 120 votos, porque teve uma fraude em Brasília que um candidato, concorrente, esse candidato até faleceu já também, ele colocou uma foto do meu pai e botou o número dele embaixo. Anos 90, né? A gente viveu, né, Morgana? A galera ali não viveu anos 90, não. Mais jovens. Então, isso fez com que ele já tinha separado da minha mãe, ele já não ajudava muito bem, mas tinha uma pensão razoável. Depois disso ele sumiu. E sumiu ao ponto de a gente não ter condições nenhuma. Minha mãe não tinha nem ensino médio completo,
né? E eu saí de uma escola particular para ir para uma escola que eu tinha que andar 1 quilômetro e pouco na terra, porque a gente teve que morar num lugar de terra, teve que vender apartamento, morar num lugar que era de terra. Então eu andava 1 quilômetro e pouco na terra. Eu tinha um tênis, e esse tênis eu amarrava um saco de lixo nele, no pé, para não sujar, porque eu tinha um All-Star azul, que eu lembro até hoje. Comprei por R$ 26. Caramba, era R$ 26 um par de All-Star, né? Olha só. Naquele tempo. Hoje é o quê? Uns R$ 200, né? Um bichinho Eu daquele. não sei, a Beatriz usa All-Star, pode dizer pra gente, mas acho que é mais ou menos isso. Então, cara, e aí eu fui para, imagina o choque de realidade. Eu fui para uma escola que eu lembro que na sétima série tinham umas 3 grávidas na minha sala. Você vê o choque de realidade. E aí eu fui para a escola porque tinha um ônibus gratuito do governo, né? Então eu não aceitava. Eu entrei num conflito de assim, ser um cara que tinha ambição porque tinha vivido coisas boas. Meu pai viajava para os Estados Unidos todo ano. A gente entrava em loja. Não sei se pra cá tinha isso, mas as marcas da época era Hadley Company e tinha Pacalolo. Pacalolo era mais pra baixo. Falou, tinha Zump Zump. também. Então eu entrava na loja do shopping, eu não perguntava preço, né? E aí ao ponto de você não ter dinheiro, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Uhum. Se eu perdesse o ônibus da escola, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Teve situação, nunca passei fome, graças a Deus, minha mãe trabalhou muito, sabe? Mas assim, de comer, jantar 2 dias seguidos feijão com farinha, né? Almoçar arroz com sardinha uma semana inteira. E aí você imagina a cabeça de um jovem. Ele vai entrando em parafuso, vai ficando meio louco, porque ele fala, eu não posso aceitar isso, né? Mas ao mesmo tempo era muito difícil você entender que teu pai não estava ali nem te ajudar e por que tiraram tudo de você. Então eu fiquei um jovem rebelde. E eu comecei a arrumar muita briga na rua e tal. Então um dia que eu tomei uma surra em 2013, ou 2003, eu tinha 13 anos, por conta dos meninos mexer com a minha irmã. E aí eu fui arrumar briga, tomei uma surra, me bateram muito, e eu fiquei revoltado. E uma vez eu entrei no banheiro da escola e vi um rapaz pichando, né? E no que eu vi esse rapaz pichando, eu falei, o que é isso? Ele falou, não, é nossa gangue, a gente se protege. Eu falei, eu preciso entrar nesse negócio. Aí eu comecei a pichar muro. Então, por que eu tô falando nisso, né? Porque isso me trouxe um problema que até hoje eu trato, me corrijo como homem todos os dias, de ter várias personalidades, né? Eu era um cara na escola, eu era um cara na igreja, porque eu ia para a igreja, eu sou músico, né? Fui músico profissional, cara, fui professor de bateria até os 19 anos, sou compositor também, então com o pessoal da música era um, aí com o pessoal da galera, da gangue, eu queria ser aceito, então eu virava o brigão, o cara que compunha brigava na escola, e sempre muito revoltado, só que para manter tudo isso eu tinha que trabalhar. Então eu percebi que a única forma que eu tinha que fazer, Morgana, era fazer dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender disquete de revista masculina na escola. Disquete entrega muito também a idade. Cara, disquete. Eu lembro que era um dia inteiro para baixar uma revista, né? Aí eu vendia, aí depois disso eu fui panfletar para político e eu vi que, cara, panfletar por panfletar não dava muito resultado, né? E eu vi um pessoal vendendo água. Falei, bicho, esse negócio de dar água dá dinheiro. Então fui vender água no sinal. E ali eu comecei a ter meus primeiros aprendizados sobre vendas e empreender de fato. Porque a primeira coisa que eu aprendi ali é que eu tinha que me diferenciar. E eu percebia que todo mundo ia meio maltrapilho vender, Morgana, sabe? E aí, cara, eu falava, eu vestia a melhor roupa que eu tinha e ia vender. E eu já vendia mais. Segundo, eu percebi que eu tomava muitos nãos, mas sempre ganhava um sim. Então eu comecei a calcular a quantidade de nãos. Então eu não saía para vender 100 garrafas d'água, eu saía para tomar 900 nãos. Né? E comecei a tomar não. E depois você começa a fazer uma análise, cara, esse tipo de carro compra mais, mas aquele ali compra menos. Quando tem mulheres, dessa forma elas consomem mais. Então ali, hoje, eu como empresário, com formação em marketing, como professor, eu consigo entender que o marketing começava ali a vender água no sinal, que é a mesma coisa, né? Você vender hoje para muitas pessoas usando o veículo da tecnologia e como você vendia no semáforo, é uma diferença só que você vai amplificar aquilo. No final é tudo sobre comportamento de pessoas. Exato. Né? E é um público muito mesclado, né? Você não tem um público específico naquele momento, Como é né? que você vai mapear o ICP aqui? Aí foi a repetição que eu fui entendendo, ó, os tipos de carro que compram mais. Então foi assim que eu comecei, né? Então eu entrei no shopping e aí eu falo para vocês, né? Você que está me ouvindo aí,
você que é dentista, você que é empresário da área da estética, você que já é meu mentorado, que você que procura um negócio assim, acho que se eu posso falar para vocês qual foi a minha escola, a minha formação, chama-se varejo. Uhum. Quem trabalha no varejo aguenta qualquer tipo de pressão, sabe, Morgana? O varejo foi o grande divisor de águas na minha vida. Então, essa foi a trajetória até começar os primeiros trabalhos, assim, Uhum. né? E você trabalhou bastante no varejo. Isso. E quais eram os teus maiores desafios? Cara, primeiro era autocapacitação. Por quê? Eu sempre fui um cara muito bom de conversa, de lábia. Uhum. Só que a lábia te leva até alguns lugares. Depois Sim. não leva mais. E eu lembro que teve o meu primeiro processo seletivo para nível superior, eu tinha acabado de entrar na faculdade, foi a grande virada da minha vida. Eu ganhava R$ 400 no shopping, mais as comissões e tal, ia para uma vaga que era de R$ 1.800 para uma varejista de tecnologia. Eu tinha 22 anos. Com plano de saúde, né? A gente, né? Sim. Plano de saúde e tal. Eu lembro que era um plano de saúde Bradesco, nacional, era um plano bom, né? E aí, cara, eu preciso dessa vaga, e eu li que era analista de treinamento e desenvolvimento. Uhum. Eu era de igreja, eu falava bem, pensei, cara, vou falar bem e vai dar certo. Passei a primeira etapa todinha. Eu lembro que eu cheguei, Morgana, tinha um pessoal de terno, de blazer e tal. Eu juro pra você, eu fui com a camisa social dobrada aqui, um sapatênis que eu tinha da Oscar, hein? Nunca vou esquecer, o único sapatênis que eu tinha de marca, com a calça jeans, assim, o pessoal de terno, gente com mestrado, eu tipo no segundo semestre, terceiro semestre da faculdade, sabe? E só que, cara, o grande diferencial ali, Morgana, foi porque todo mundo foi avisado que deveria montar uma apresentação. Uhum. E no que tinha montar uma apresentação, eu entendi errado. E eu entender errado me botou em vantagem. Qual foi? O que eu entendi? Que a gente tinha que criar um produto e vender Uhum. para ver a capacidade de treinamento. Só que não, eles queriam que montasse uma apresentação de treinamento. Uhum. Como eu tinha vendido em shopping, eu vi que todo mundo montou, eu assistindo os primeiros, o método Friedman, que inclusive eu uso ele muito, abordagem, sondagem, demonstração, negociação, que faz todo sentido para uma clínica, inclusive. Só que eu vi que todo mundo fez isso. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou corrigir não, vou seguir no meu. E aí eu criei um curso chamado Vendas Extraordinárias. E eu vendi, eu fiz um pitch de vendas naquele dia, isso aí foi em 2022, ou 2012, 2013. E eu abri aquele pitch. O que eu abri, cara, me chamaram, ó, perguntaram qual é o seu nível de Excel avançado. Nunca tinha me aberto direito a planilha. Não sabia que era pro que ver, né? Pô, ia pular de um salário de R$ 400 para de 1.800, não podia perder aquela chance. Então, é uma coisa que eu falo muito, assim, para os mentorados, sabe, Morgana? Para quem estiver assistindo, para quem usa a ferramenta, usa o CleanCorp, que fica tendo uma coisa chamada, um fenômeno que a gente chama de procrastinação pelo medo. Uhum. Você tende a procrastinar as coisas que você tem medo, que na maioria das vezes elas não são coisas difíceis. Por exemplo, cara, o CleanCorp é uma ferramenta extremamente intuitiva. E quantos dos meus mentorados postergam dominá-la perdendo dinheiro, perdendo economia, perdendo gestão do time, né, por conta disso. Então, cara, eu ficava procrastinando no Excel, aprendi em 3 dias. YouTube, tirando dúvida e tal. Até hoje, uso muito Excel. Mesmo usando o sistema, meus cálculos pessoais, assim, eu gosto de fazer ali. Então, aprendi em 3 dias, entrei. E aí, foi aí, cara, que foi o primeiro nível estratégico. Com 3 meses, eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo para supervisor regional de lojas, e com 23 anos, Morgana, eu assumi a gestão de 50 lojas. Legal. Na parte de atendimento, que era separado, atendimento e vendas no varejo. Então, eu cuidava da qualidade do atendimento, os gerentes de loja cuidavam das partes de venda. Então, foi aí que teve assim, a minha primeira etapa do varejo, a minha escolona do varejo. Aí depois fui galgando para telefonia, e tem que contar mais para você. E quando é que foi que você realmente percebeu que havia um mercado a ser explorado como mentor, como consultor, que você realmente teve essa proximidade maior, até mesmo com a área da saúde? Tá. Eu sempre tive muito problema com... Isso tem um pouco a ver com o meu ego. Eu tenho muito problema com liderança ruim. Uhum. Sempre tive isso. E isso é um erro. A gente tem que aprender, porque todo líder ele tem um papel fundamental na sua vida. Às vezes ele está te desenvolvendo comportamentalmente, ou ele tem alguma skill. Se ele está naquela posição é porque ele tem alguma skill necessária, nem que seja de relacionamento. Uhum. Então eu sempre ardeu em mim que eu tinha vontade de empreender, de montar alguma coisa, porque eu sabia, né? Então,
no varejo, que era de tecnologia, eu tive a oportunidade de ter contato com a telefonia. Uhum. Então eu entrei numa empresa que cuidava das 4 operadoras. Ela terceirizava a mão de obra. Toda operadora de telefonia, ela terceiriza alguns canais. Uhum. Por exemplo, tem um canal Out, que é o canal de pré-pago de rua. Acho que esse canal nem deve existir mais, porque eu acho que nem há investimento mais em pré-pago. Então ela terceirizava as 4 operadoras. E um colega meu tinha comprado uma parte dessa empresa. Uhum. Tinha conhecido ele lá no varejo e tal. E aí ele me chamou, uma vaga bem simples, no começo, coordenador de projeto. Só que eu entrei com 26 anos, né? Aí entrei coordenador de projeto, depois coordenador de operações, depois gerente regional, gerente de filial, até chegar em diretor executivo, onde eu cuidei só de uma operadora bem famosa do Brasil. Tive um resultado muito expressivo na época. Sabe, Morgana? Então ali eu comecei a ver que eu tinha uma vaidade, um ego e tinha sonhos muito ambiciosos, né? E ao mesmo tempo eu já tinha começado a empreender. Eu tinha Uhum. aberto uma agência paralelamente e comecei a atender clientes na parte de marketing e comecei a ver que eu estava entrando demais na dor deles. Uhum. Sabe, eu tinha mais prazer em arrumar a gestão do cara do que ficar prestando serviço de marketing, né? Então foi ali que eu comecei a perceber. E eu lembro que nessa época, a primeira vez que eu tratei com uma dentista foi em 2015, né? E aí eu percebi, cara, eles não sabem nada de gestão e têm um potencial para fazer dinheiro, né? Só que, cara, cuidei e tal, e a vida seguiu, cresci na área executiva. E quando foi em 2020, eu saí da telefonia no final de 2019, porque a gente tinha aberto uma escola de dança, eu e a minha ex-esposa, nós éramos sócios, abrimos uma escola de dança dentro de um shopping center em Brasília, né? Ela é bailarina, Uhum. né? Por isso que eu conheço Joinville já. Uhum. Então, ela é bailarina, cara. Então, a gente montou uma escola de dança. E, cara, eu fiz 60 matrículas sem gastar R$ 1 na primeira semana. Porque eu peguei e usei a mesma estratégia que eu usava na telefonia. Eu falei, cara, isso dá certo. É só sair. Aí eu saí da telefonia e vim pra cá, até porque eu ganhava muito mal na telefonia. Daqui a pouco eu vou te contar umas dores. E os perrengues que eu tive lá pesados. Todo mundo contando a parte boa, né? Daqui a Uhum. pouco eu conto a parte ruim. E aí a gente montou essa escola. Só que o que aconteceu? Cara, a gente inaugurou no dia 12 de fevereiro de 2020. O que aconteceu no dia 15 de março? Pandemia. Pandemia. E uma escola de dança, aulas coletivas em um shopping. 2 dos principais setores afetados. Fechou. Uhum. E aí, cara, na hora eu tive que inovar. Uma época que eu tinha conhecido o Thales Gomes, já tinha ouvido as histórias do Daisy Tax. Tava muito assim, cara, pensando, eu tinha vontade de criar uma startup, alguma coisa para fazer dinheiro. Então eu tava muito ligado na parte da tecnologia, Uhum. né? E aí, cara, eu falei, cara, se começava a ouvir sobre a história do UX design e do CX, tipo, a experiência do cliente, a jornada do cliente. Porque eu no varejo fui ensinado a treinar os outros a vender atendimento. Na Uhum. tecnologia, o povo vem com a jornada, porque tem churn, que a pessoa tem desistência, tem que ter um acompanhamento diário para ela poder consumir mais. Então, você cuida, é uma jornada vitalícia, é recorrente. É diferente de você vender uma peça, né? Então, cara, eu lembrei disso na hora, Morgana. E aí, cara, o que eu fiz? Ó, chamei todo o time, vamos gravar um Netflix da dança, vamos botar liberado. Vamos gravar 3 meses de aula e deixar todo mundo vai ter full acesso a todas as aulas que a gente tem. Gravamos. Segundo ponto, não quebrei nenhuma das aulas, foram online, mas eram ao vivo. Uhum. Terceiro ponto, eu criei uma jornada de relacionamento com os clientes, eu criei um monte de eventos. Por exemplo, Dia das Mães, eu peguei e montei um estúdio fotográfico, gastei dinheiro que eu não podia e pedi autorização pro shopping para entrar. Todo mundo que entrava com a mãe ganhava um álbum fotográfico para levar para casa. Então, entrei na casa do pessoal. Festa junina, mandei entregar na casa de todos os alunos, a gente já estava com mais de 200. Mandei entregar na casa de todos os alunos um kit de festa junina. Pum. Uhum. Moral da história, a gente perdeu 9% dos alunos só numa pandemia dessa. Quando reabriu, a gente cresceu 300%. Aí aonde que entra a metodologia? A gente participava de um grupo empresarial lá em Brasília, de mentoria, e aí eu fui assistir, foi um dia que a gente foi pra mentoria, pô, tava começando isso, eu falei, cara, eu quero aprender e tal, quero participar. E aí, cara, uma encheção de linguiça no dia, vou ser muito sincero, uma falação, e eu entendi as coisas, Morgana, porque você como eu, gestora de projetos, gestora de equipe trabalhou com multinacional, a gente é educado a falar difícil, né, até essas falas em inglês. E eu vi um monte de gente com cara de assustado, assim, meu Deus, o que é isso?
E aí eu, cara, pedi a palavra no final, uma menina dona de uma escola 3 vezes maior do que a minha, falou que estava perdendo todo mundo. Aí eu contei tudo que a gente fez, tal, tal, tal. Quando eu desliguei, quando eu parei de falar, isso já era início de 2021, eu recebi uns 3 directs no Instagram. Eu nem produzia conteúdo ainda, assim. Não tava produzindo conteúdo não. Mandou assim, Beto, tu consegue fazer isso que fez na minha clínica? E aí uma delas era uma dentista. Aí a gente pegou essa dentista, Mariana Fagundes, o nome dela, e a gente pulou de 14 mil de faturamento para 144 mil em 3 meses. Nossa. Não foi só porque eu fui bom não, Morgana. Eu fiz o básico, mas a gente aproveitou o boom da harmonização. Foi o boom da harmonização, 2020 e 2021. Então, surfei na onda, botei quente. Essa mulher ficou feliz demais, começou a me postar. Aí eu vi, gente, tem dinheiro aqui, tem mercado aqui, esse pessoal precisa de ajuda. Então, foi aí que eu falei, cara, vou focar nessa galera da saúde, né? Hoje o público principal são médicos e dentistas, né? E parte da estética. Eu fiquei até sócio de algumas operações, Sim, né? Foi aí, eu descobri uma dor, resolvi e criei uma solução para essa dor. Foi isso. Qual foi o maior desafio aí para crescer? Você começou por alguém que te ouviu, e aí naquele momento a pessoa percebeu que você tinha entendimento. Com certeza ela te indicou para outras pessoas, mas o que que você acha que foi mais difícil, assim, de crescer numa área que até então seria nova para você? Porque, beleza, você já tinha um entendimento, tinha uma experiência, mas como mentor, como consultor, era um campo novo. Onde eu posso quebrar em 3 fases. A primeira, falar a língua deles e ter paciência. Não vou mentir, cara. Eu tive muitos resultados ruins nos meus primeiros 6 meses, 7 meses. Tive muito bons, mas tive ruins. Porque eu não sabia me comunicar. Eu exigia demais, apertava demais. E você tem que entender que cada um tem o seu tempo. E infelizmente você não consegue mudar a personalidade das pessoas. Talvez você adeque o comportamento. Então esse foi o primeiro desafio. Entender a linguagem do dentista, do médico, entender o tempo dele, os horários dele são muito difíceis. Entender que ele é um cara, que ganha um ticket alto e ele torra aquilo ali naquele mesmo momento porque ele acha que o dinheiro é dele. São um dos maiores desafios. E você querer fazer que ele entenda isso foi muito difícil. E o segundo momento foi quando eu comecei a acertar e aí eu não conseguia ganhar dinheiro, porque as pessoas atrelam ao Beto. Então, tipo, não querem um time, não quer gravado, eles querem um Beto dentro da operação. Tanto que um dos meus maiores canais de aquisição de clientes vem de um concorrente, porque ele cresceu muito e ele não consegue entrar nessa galera menor que eu consigo atender. E o terceiro é o que eu estou vivendo agora, que é o mais desafiador, Morgana, e dói mais porque você sabe o problema, que é transformar os meus serviços em produtos, porque produtos são escaláveis, serviços são escalonáveis. Né? Tem uma coisa que, inclusive, eu gostei muito de ouvir a apresentação do Clinicorp hoje, vocês fazem os 3 R's certinhos. Fica a dica para você da sua clínica. Você tem que ter 3 R's na tua empresa. Receita, recorrência e recompra. Qual que é o produto que gera receita, que dá o ticket alto? Qual que é o que gera recorrência, que você consegue aumentar seu MRR, né? Seu Minimum Recovery Resaved, né? Seu mínimo recorrente mensal, sua recorrência mensal, o que você consegue fazer por mês e o que você consegue fazer de recompra para o seu cliente voltar a consumir com você. Então eu estou nesse desafio, que eu tenho que transformar tudo em produto, né? E ao mesmo tempo não pode ser qualquer produto, Morgana, porque os dentistas, os estetas, eles precisam de apoio de verdade, tem muito dinheiro na mesa, o Brasil é o lugar que tem mais dentistas no mundo, né? Quantitativa e qualitativamente, então tem que fazer uma coisa bem feita, uma coisa bem estruturada, né? Então a gente está tentando criar, continuo com a minha mentoria, mas eu subi o ticket, muito para pessoas selecionadas, tanto que quem teve a oportunidade, né, naquela última campanha com o Clinicorp se deu muito bem, né? Mas depois a gente criou uma outra de acompanhamento, onde tem outros mentores dentro do meu negócio e tem a minha formação gravada. Então eu tô nesse desafio, montar time, voltar tudo de novo, monta time, e cria um produto que vai ser aplicável, que não adianta também, mano, criar umas coisas mirabolantes que eu vejo aí, que você vai ter um milagre do faturamento absurdo. Bota tanto de tráfego que você vai faturar tanto. Eu acho isso uma falta de respeito com o cliente, sabe? Com o mentorado, com o dono de clínica, que a gente sabe que não é isso. Você é do marketing. Você sabe que... Não, a conta não é essa. Já pensou se fosse lindo? Vou pegar 100 mil e bota, pô, vamos fazer 1 milhão. Exatamente. Ia ser lindo se fosse assim. Então esse agora tem sido o meu maior desafio, criar um produto coeso,
eu sei que o serviço entrega, mas um produto que entrega valor de verdade pros meus mentorados, para as pessoas que querem consumir comigo. E eu acredito que o maior desafio deles todos é esse. O cara coloca, por exemplo, Morgana, até no último bate-papo, eu conversei com o pessoal do comercial, eu falei isso. O cara troca o tanto que ele não tem produto, não tem marca forte, que ele tira o nome dele do Instagram e bota o nome do serviço. Quantas pessoas ele vai ter que concorrer por conta daquele serviço? Prótese dental Joinville. Deve ter uns 50. Agora, em vez dele gastar essa energia, ele focar em construir a marca pessoal dele. Opa, eu não vou por conta da prótese, não. Eu vou por conta que é o João Maria. Entendeu? Essa construção. Então, construção de marca e criação de produto. Você parar de vender o protocolo em si, mas você vender a transformação desse cliente. E aí tem 3 tipos de transformação. A transformação mais premium, a transformação mais gold, tal, e cada uma entrega de uma forma. Você cai na adimplência, você melhora a rentabilidade, você consegue fidelizar o cliente e ele para de procurar simplesmente por serviço. Então, esses são os meus 3 maiores desafios hoje. Perfeito. E você acredita que hoje, porque o que eu vejo que a dificuldade dos dentistas, principalmente, porque dentro da estética é um pouco mais fácil eles trabalharem a imagem deles. Já são pessoas que geralmente têm até um autocuidado diferente, né? Eles já trabalharam a imagem deles desde sempre. Mas o dentista não. Muitas vezes ele foi até educado de que o papel dele é no mocho, entendeu? Ele não tem essa questão de criação de uma marca pessoal, de trabalhar o personal branding dele. Você acredita que hoje, com tanta evolução nas redes sociais, né, e eu acho até que com tanto volume que a gente tem hoje de trabalho dentro das redes sociais, é possível que um dentista consiga fazer a construção de imagem dele sem aparecer? Então, você estava falando ali da questão da associação do nome dele com o perfil, né? Muitas vezes o nome dele também está na clínica, né, no nome da clínica dele. Mas você acredita que hoje é possível ter uma estratégia hoje que seja assertiva, mas que não necessariamente dependa única e exclusivamente dele aparecer na frente das câmeras? Única exclusivamente, não precisa ser única exclusivamente, mas sem aparecer é impossível. O que muda é a forma de aparecer, entendeu? Você vai ter formas de aparecer. Então, é uma coisa que a gente fala de ser omnichannel, né? Pô, eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto de falar, né? Você já viu, né? Mas eu não gosto de fazer stories falando. Você não vai me ver fazendo stories falando, porque eu não me acho interessante o suficiente ainda. Acho que tem muita gente mais legal pra você assistir hoje em dia, sabe? Acho o Caio mais interessante que eu, pô. Pra mim, eu acho o Morgana interessante. Então, mas eu mostro a minha vida acontecendo. A construção, tipo assim, pô, eu tô trabalhando de casa, eu odeio home office. Quem tem time de crescimento sabe, home office atrapalha crescimento, cara. Ele pode manter, agora crescer é complicado. Você forçar um pouco o crescimento. E eu tô no momento de crescimento, eu não tô no momento de estabilizar. Pro meu momento é ruim. Então eu mostrei, cara, eu contei a história, cara, pô, tá 60 dias atrasado, papapá, e aquilo é legal. Eu não apareci falando, entendeu? E eu tô posicionado ali, as pessoas estão me vendo, então eu tenho que fazer com que as pessoas me vejam, sabe? A gente falava nos anos 90, nos anos 2000, sobre os 4 P's do marketing: produto, preço, praça e a publicidade. O jogo mudou, cara, tá mais fácil de fazer. Parece que é mais difícil, mas tá mais fácil. Por exemplo, você não fala mais de produto. Quando você for pensar em como você vai divulgar, você tem que falar, não fala mais de produto, fala do cliente. Qual que é a dor dele que você vai resolver? Em vez de usar a narrativa, eu boto o dente para você, não, eu te devolvo emprego. Eu melhoro seu casamento. Muda a narrativa, bota o cliente. Não é mais o preço, mas é a conveniência. Convém pagar? Se convém, se não fosse assim, ninguém pagava 10 mil no iPhone. Exato, a gente dá um jeito, né? É isso, a gente dá um jeito. Convém pagar? Convém eu estar aqui hoje em Jaraguá do Sul, sei lá, 4.000 quilômetros de distância de onde eu moro? Né? Convém? Entendeu? Então mudou. Então você tem que pensar, convém para o seu cliente ir até você? Convém para o seu paciente ir até você, meu velho? Foi fácil te achar? Ou foi uma tribulação porque você está lá na clínica, sorriso feliz, lá não sei aonde, eu não faço ideia de que é um profissional que está lá? Você gerou conveniência para ele? Terceiro ponto, que era a praça, a região de atuação, não é mais a praça. Ah, mas o melhor ponto não é mais isso. O ponto influencia, mas não é mais o melhor ponto. Né? A gente chama de custo por oportunidade. Para ter uma oportunidade de estar em determinado lugar, a pessoa vai fazer o que for necessário. Se ela achar que é uma oportunidade de ser tratado com você, ela vai atravessar a cidade. Entendeu? Por último, não é mais publicidade. Aí eu vou onde eu queria chegar para vocês. Não é
sobre, pô, quantos vídeos você posta ou se você paga uma agência ou não, mas é sobre comunicação. Por exemplo, o que que é marketing para uma farmácia? O que que faz você parar na farmácia? A necessidade, né? Não, Não? pensa numa rua. Aqui, ó, tem uma rua. A necessidade já te levou pra rua. Tá, Toda farmácia estão tudo na mesma rua. tá, Não é? ok. O que que faz tu escolher uma pra parar? Hoje, estacionamento. Então, o que que é marketing pra uma farmácia? Ter um ótimo estacionamento. Então, não necessariamente é porque o seu marketing tem que ser a rede social, mas tem que estar fácil. Tipo assim, ó, falou da Morgana. Então, vamos pesquisar a Morgana? Ah, tem aqui, a Morgana tá em tal lugar, ela atende isso, isso e isso. Então, assim, a comunicação dela pode ter sido na academia dela, a comunicação dela pode ser na escola dos filhos, na igreja, pode ser... Cara, eu já aprendi isso até com o Alfredo, cara. O Alfredo chegou lá na Mitsubishi e perguntou, onde vocês malham? Povo, na Smart Fit ou Academia de Bairro? O cara que paga 400 mil num carro, ele tá malhando na Smart Fit? Entendeu? Então, onde o seu cliente está? Onde o seu perfil de paciente está? Então, uma coisa que vocês precisam aprender também, para de querer agradar todo mundo, pô. Senão, você fica refém do galera que você vê na internet. Você tem que entender quem é o teu público. Eu já entendi, Morgana. O meu público é uma pessoa que tem que ter uma casca grossa, por exemplo. Essa galera que gosta... Vocês são maravilhosos. Vocês, todos aqui do time de parceiros da Clean Corp, cara, são doces, elas conseguem dar feedback calmo e tal. Eu não, cara, eu sou meio retão demais. Então, assim, tanto que no primeiro encontro eu já deixo claro, sabe? Então, eu antes, Morgana, eu queria agradar todo mundo, eu só me dava mal, cara. Sim. Atrair o público errado. Então, às vezes, pô, tu faz uma baita de uma campanha, vamos lá. Peguei o doutor Maria não sei o que lá, Maria José. Doutor Maria José não produz conteúdo nenhum. E aí eu faço ele fazer um vídeo onde começa com esse copo quebrando. Pum! Aí a pessoa assusta. Não fique banguelo, volte a sorrir. Aí bota uma pessoa sorrindo na frente. Viraliza. Entendeu? Aí só que o cara, a clínica dele, bicho, sei lá, vou colocar um exemplo de Brasília, é lá no Lago Sul de Brasília. Ou lá em Fortaleza, lá no Meireles. Eu não sei, fala um bairro caro aqui, gente. Bom. Poxa, aqui o amizade. Amizade, sei, ó. Então, assim, aí, você acha que um conteúdo desse viral atraiu o público desse tipo de bairro? Não. Então, cara, é muito mais sobre como se comunicar. É muito mais sobre você viver o conteúdo que pensar em criar ele, sabe? Acho que é isso. E eu acredito também que isso está muito linkado ao tipo de produto que você vai ter, né? Formas de pagamento, enfim. Exato. A partir do momento que você consegue definir quem que é teu público, fica muito mais fácil de definir o restante. Exato. Daí você tem que pensar como que ele vai pagar. E como você falou, a questão de se ele está disposto ou não a fazer isso. Disposto, se você vê, ganha. Um grande exemplo, a questão dos alinhadores. Eu paguei R$ 10.500 para fazer os alinhadores para um tratamento que inicialmente teria 3 meses e meio. Mas você pensa na questão de ser discreto, na questão de ser mais rápido. É a conveniência, Morgana. Exatamente. Para você é mais importante ser discreto, para você é importante ser mais rápido. Enquanto tu ficar sendo técnico demais, que vocês têm essa mania, viu? Dentistas, pessoal da estética tem uma mania de falar da sua técnica. Para de falar da sua técnica e foca na solução. Por exemplo, se eu ficasse pensando, olhei para a Morgana é uma gestora, então, e ela tem 2 filhos, então assim, acho que eu vou ser mais conservador com ela. E aí eu vou e jogo um alinhador que não vai resolver o problema dela, porque o problema dela não é os dentes corrigidos. O problema dela é o tempo hábil, é a praticidade, é a estética, porque ela faz conteúdo também. O problema dela é outro, não é alinhar o dente. Eu tenho que entender o que essa falta de alinhamento no dente estava gerando nela. Sabe? Se ela estava perdendo, tipo assim, se estava atrapalhando a gestão dela, porque ela se sentia insegura. Entendeu? Igual eu, se eu tava perdendo venda porque eu fazia vídeo com a boca fechada. Então é o final, cara. A gente quer focar muito ou no nosso serviço ou no que a gente acha que é melhor para a pessoa. Sendo que a gente quer, no final, as pessoas só querem ganhar mais, elas querem se relacionar melhor, elas querem amar, elas querem ser aceitas. É isso. Marketing é sobre cultura. Perfeito. E quando você falou na questão do foco no cliente, traz muito disso, né? Porque geralmente quando a gente consegue trazer a questão de como o cliente se sente no final daquela entrega, né, daquele serviço que a gente presta, a gente sempre consegue ter um nível de conexão maior, né? E aí, obviamente, nem toda conexão gera uma venda, mas uma conexão é um lead, né? Com certeza. Cara, eu até tava falando pra vocês, assim, né? Tipo, por exemplo,
a gente no CIOSP, né? Eu adoro vender, né? Então, me deram o microfone e falou, pode vender? Eu falei, deixa comigo. Às vezes eu produzi uns 3 reels que não gerou venda, mas assim, as pessoas viram. Mas aí eu tive a oportunidade de estar no CIOSP e conseguir, ali o povo já tinha um grau de consciência legal. Aí eu fiz certinho a pirâmide. Eu falei, cara, eu vou testar essa pirâmide aqui agora. Eu comecei tocando na dor dos dentistas. Aí eu mostrei, ó, o que você faz, ó, você dentista que tá assistindo. Todo mundo tem um problema, né? Toca no problema, faz a pessoa ter consciência que ela tem um problema, que e as pessoas nem sabem que tem esse problema. Às vezes o cara tá lá, ó, mulherada não olha pra ele e até hoje ele não entendeu que é porque ele não sorri. Entendeu? Igual eu, não tava entendendo, eu tava fazendo vídeo assim, né? Então às vezes, aí você mostra que ele tem um problema, sabe? Mostra que existe solução para esse problema. Por exemplo, o Beto. Eu não, vi que com o aparelho não ia dar certo, eu ia ficar quebrando, eu viajo muito e tal. E aí me mostrou que existia uma solução, que eram as facetas não, as lentes de porcelana. Existe a solução. Só que ainda não basta falar que tem uma solução. Você tem que falar que a sua solução é melhor. Você gerou consciência do problema, você mostra que existe uma solução para esse problema, aí você mostra que o seu produto é a melhor solução. Aí ele mostrou para mim, porque eu tinha na minha cabeça que meus dentes iam ficar igual o Carlinhos Maia. Aí ele falou, Betão, você não vai precisar nem como é que ele chama? De mocap. Eu, é mesmo, velho? É, rapaz, é só preparo agora. Então ele mostrou, minha solução é melhor, você vai preparar. Eu, cara, mas eu vou embora de Recife daqui 4 dias. Em 4 dias a gente consegue. Então, aí ele mostrou que a solução dele era melhor. Aí ele me vendeu. O problema, Morgana, que acho que talvez as pessoas tenham medo também de ficar produzindo algum conteúdo, de ser igual o que todo mundo tá fazendo, que é se vender o tempo inteiro. Entendeu? A gente que é da época da novela, né? Então, como é que funciona a novela? É a mesma coisa da rede social. É a mesma coisa. A diferença é que você tem uma TV na sala, aqui só nessa sala tem 5, cada uma na mão de uma pessoa, né? É a dinâmica da novela, cara. É 15 minutos de novela para 3 minutos de comercial. O problema é que o povo inverte. Fica o tempo inteiro vendendo, cara. Não, cara, gera consciência. Por exemplo, se eu fosse vender um preenchimento labial, como é que eu faria, Morgana? Né? Eu ia chegar na segunda-feira, finge que eu sou a doutora Beta. Eu ia chegar na segunda-feira, ia chegar, ó, terminando aquele primeiro treino, gente. Nossa, acabada com farinha, mas a boca tá em dia, ainda bem que eu fiz esse preenchimento. Vamos lá, bora pro nosso dia. Pum. Dia 2, já toda pronta, fazendo aquela selfie do carro. Toda linda e tal, nem precisei batom, ó, só um gloss. Puf. Dia 3, brincando com as crianças. Meu Deus, ó, no dia a dia aqui, ó, consegui passar o rímel, agora só o gloss, porque a boca tá em dia, viu? O preenchimento ficou incrível, muito bom. Na quinta-feira eu falo, as 10 primeiras pessoas que quiserem fazer essa boca hoje vão ter uma condição especial, acesse o link. Você gerou consciência, pô. Agora chega aqui, gente, paciente modelo, uma mentirada de paciente modelo, né? Tem gente que vive de paciente modelo nessa vida. Tipo assim, todos os dias você anunciando. Cara, e uma coisa que eu posso falar no final, sabe, Morgana? Acho interessante, eu tava conversando com a Bia falando detalhes da minha vida, que eu achei legal, que pra mim são irrelevantes, mas ela tá vendo. Tá vendo? Minha audiência tá vendo, cara. Pô, Beto, eu vi lá tal coisa que você fez, que legal. Pô, Beto, você falou, pô, Beto, percebi que você não postou nada hoje. Minha bateria tinha acabado no avião. Tipo, a gente acha que tem coisas que são desinteressantes para as pessoas, mas são interessantes, coisas simples, né? Eu acho que tem até uma camiseta que eu fiz uma vez que tinha escrito assim, não crie conteúdo, viva o conteúdo, né? Acho que é isso. Eu acho que em meio a tantos... a gente vive uma riqueza hoje de conteúdos, talvez na quantidade, mas conteúdos bons está cada vez mais difícil, né? Justamente por causa disso. É só você ver a questão, por exemplo, de uma trend. Sai uma trend, você vai ver a mesma trend em todos os perfis, porque todo mundo replica aquilo que deu certo. Mas falta, às vezes, um pouco de originalidade, né? Falta total. um pouquinho da sua essência, enfim, que nem sempre vai ser interessante para todo mundo, mas você conecta com algumas pessoas, né? Que é o que você falou, né? Com quem você tem que conectar. Exatamente. Você não precisa dar tiro em avião, porque você não precisa tentar acertar todo mundo, mas você acaba conectando com as pessoas certas, né? Morgana, eu que sou produtor de conteúdo e tal, você acha que eu consumo, qual rede social que você acha que eu mais consumo? LinkedIn? Nenhuma. TikTok, velho. Sério. Eu amo TikTok, cara. Eu não tenho nem conta no TikTok. Você sabe por que eu gosto de TikTok? Porque o algoritmo dele é muito inteligente. O TikTok, primeiro que ele tem uns vídeos maiores, então
E ele identifica muito rápido o que você gosta. Olha as coisas que eu gosto. Astrofísica, coisas do espaço, briga de gatos. Juro. Quando a minha mente tá muito assim, eu vou assistir briga de gato. Gatos com pepinos. Pesquisa. Gatos com pepinos. É sério, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, pô. Gatos com pepinos. Valentão se dando mal. Aí vem, adoro documentário bíblico, histórico, adoro coisas do History Channel, história, adoro história, impérios, cultura, adoro conteúdo de gestão avançada, conteúdo organizacional. E então o TikTok ele entrega certinho. Outra coisa que eu gosto muito, trailer de filme que eu nunca assisti. Uhum. Então tem filmes que talvez eu nunca vá assistir, só que no TikTok ele vem em pequenos cortes, eu leio uma sinopse dele lá. O pessoal tá falando muito sobre isso, que é a nova forma de você consumir filmes, documentários, tá dessa forma. Então o TikTok, ele acabou com essa história de que ele é geracional. Ele não é, ele é multigeracional. Na verdade, todos os canais que a gente tem trabalhado são multigeracionais. Mas pra você ver, eu, Beto, que então, gestor, produtor de conteúdo e tal, eu consumo hoje mais tempo no TikTok, porque tem conteúdos que mais me interessam. Menos trend, menos venda, menos comercial. Uhum. Né? Então são coisas que me acrescentam mais. Então, às vezes aparece uma parada ali que vai chegar em mim. Então, por que eu tô falando isso? De ser omnichannel, pô. Às vezes você não precisa ser alimentador de todas as redes sociais. Mas se você tem todas e tem sua bio repetidinha, tem suas fotinhas postadas, quando você digita no Google, você vai ter relevância para o algoritmo. Então ele vai entender que você é relevante, que é uma das estratégias que vocês usam. Que eu vi lá, você mostrou. Isso é uma coisa que você comentou comigo, acho que numa das primeiras reuniões que a gente fez, que você falou que você usava essa estratégia. E eu achei muito interessante ouvir de você, justamente porque o nosso público exatamente ele não se enxerga como um negócio. Muitos deles, às vezes, nem o Google Meu Negócio tem atualizado. Pensando na importância que é de ser localizado. Porque a gente aqui, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma captação de parceiros, a informação mais difícil que é a gente encontrar de que cidade que ele é. Caraca, que é uma coisa básica, né? Que é uma coisa básica, e a gente não encontra isso na bio, às vezes não tem endereço dele de atendimento no próprio perfil, às vezes a gente vai pro Google para ver se encontra um Google Meu Negócio. Sabe onde é que às vezes a gente encontra informação? No Facebook. Num Facebook que está em desuso, entendeu? Tipo assim, ele pagou o sobrinho dele há 7 anos atrás. Exatamente, e ainda a gente corre o risco daquele endereço nem ser atualizado. Então, às vezes, a gente está tentando pensar também tanto em algo avançado e esquece do básico. E eu vou te falar, um dos maiores resultados que está tendo hoje em dia, com esse tanto de mídia paga, né, Morgana? Que é tudo por leilão, que é quem dá mais. Como é que você vai brigar com aquela rede de clínicas que está lá na esquina da tua rede, que gasta 1 milhão de marketing por ano? Que um dos melhores resultados que está tendo é o SEO. O que é SEO? Posicionamento orgânico do Google. Tu ir lá, preencher. Facinho, gente. É facinho fazer um Google Meu Negócio, sabe? E assim, se você puder contratar um profissional, é melhor ainda. O cara vai lá, te dá uma consultoria e monta pra você. A gente tem no nosso grupo, inclusive. Mas, pô, você botar as fotinhas da sua clínica, botar as fotinhas suas, seu endereço, seu telefone, o horário que você abre, o horário que você fecha e pedir para os seus melhores amigos avaliarem você bem. Aquilo ali, o Google já começa a entender que você é um pouco mais relevante, né? Se não, você pode botar o tráfego que for, que ele vai jogar pro teu concorrente. Não? Perfeito. E aí a questão de ser multicanais, né? LinkedIn, Instagram, o próprio Facebook, porque o Facebook ranqueia bem também na questão Você pode fazer uma pesquisa de qualquer pessoa. As primeiras informações que vão vir dele é a conta dele do Facebook, conta dele do Instagram, conta dele do LinkedIn. Se ele não tiver nada, né? Se ele não tiver um site, enfim. Geralmente são essas informações que aparecem. Então, de qualquer forma, você acaba tendo referência ali também, né? Minha mãe consome muito Facebook. Minha mãe, ela é cliente, ela tá com 60 anos, 60 e poucos anos, ela é cliente estética e ela já usou alinhador, tá? Ela é cliente odontológico também. Ela tá lá, então, cara, é melhor estar nos lugares, né? Assim, então, e uma outra coisa que eu falo pra você, sabe, Morgana? A gente tem que parar de ser pão duro também, muquirano, sabe? Desculpe o termo, mas, cara, se sua clínica tem verba, meu irmão, paga alguém para fazer esse negócio decente para você, porque isso vai gerar renda. Toda grande empresa, vou dar um exemplo para vocês, toda grande empresa, as que têm maior resultado, elas investem de 10 a 15% do seu faturamento em marketing em canais. Aí a gente que é pequenininho, que a gente fatura pouquinho, nós não vamos botar
sabe? Prefere contratar o sobrinho da tua esposa que por 500 conto, sabe? Por isso que é uma das coisas que também tem a ver, né, Morgana, de eles não terem acesso a essa informação na faculdade e tal. Por exemplo, o público do Clinicorp é muito bem educado. Você deixa de fingir que você não sabe, tá, o dentista aí? Que o Clinicorp faz evento, Clini Mais Vendas e Marketing, tem o Summit, tem as lives, tem suporte, tem conteúdo, eu mesmo produzo um monte de coisas, meninas, elas que mandam em mim aqui, elas me mandam uma lista de coisas que eu tenho que fazer no mês. Então, vocês têm consciência disso, cara? Vocês têm. Então, assim, a gente é fruto da quantidade de tempo que a gente investe nas coisas. Então, assim, muito resultado com muito investimento. Não tem como, não faz dinheiro sem dinheiro, né? Eu vejo que a urgência das pessoas hoje faz com que muitas vezes elas não entendam o investimento em marketing. Porque o marketing ele não é um investimento de curto prazo. Não mesmo. São pouquíssimas as ações que você vai fazer, até o próprio tráfego pago. Ele não dá resultado de um dia para o outro. Se você não tem uma constância, se você não tem um mínimo de dias, se você. Até mais do que a própria questão de quanto você investe, vai estar ali no quanto você é constante, né? Às vezes é melhor nem fazer, porque você vai jogar o dinheiro fora. Morgana, o maior resultado que eu tive de clínica na minha vida, eu não gastei R$1 de tráfego. Foi o resultado da Vivaz. Para quem não sabe, a Vivaz é a minha clínica de nutrição e nutrologia em Fortaleza, que agora estou implementando estética. Inclusive, coloquei o Clinicorp lá nela, mesmo sendo da área da medicina, porque a gente vai implementar estética, né? Então, estou numa fase de implementação lá. Cara, Morgana, a ex-sócia da minha noiva deixou ela e ela tinha que fazer a coisa acontecer. Eu falei, cara, não vou deixar ela sozinha. Eu comprei a parte e falei, bicho, só que é do meu jeito. Do meu jeito? Ela é do meu jeito. Beleza. A gente juntou o dinheirinho que a gente tinha guardado, isso foi em 2022, tinha R$20 mil. Tudo que a gente tinha. O que vem na cabeça de um cara de alguém de uma clínica hoje? Vamos botar tudo de tráfego. Uhum. Eu não gastei R$1. Eu peguei esses R$20 mil, primeira coisa que eu fiz, que ela me chamou de doido, falei, eu preciso construir uma marca forte. Fortaleza, os nossos concorrentes são fortes, eu preciso criar uma marca forte, eu preciso usar sua imagem, eu preciso fazer uma coisa. Então eu já pensei na história. Óbvio, gente, eu sou publicitário, mas se eu não fosse, eu gosto de dinheiro. Então eu ia contratar alguém que soubesse, tá? Eu nem ia gastar meu dinheiro à toa. Eu pensei, cara, eu quero fortalecer a Carol. Preciso dela forte, preciso dela com a cara de CEO, cara de empresária. Ela tem muito cara de menina ainda. Então pensei, ela é bailarina, cisne negro, mudança de comportamento, Nova York. Aí lembrei, Diabo Veste Prada, De Repente 30, que são mulheres de cargos de executiva, que são independentes, na casa dos 30 anos, elas moram em Nova York. Eu falei, é Nova York, Vivaz, peguei o VZ, esse nome Vivaz, eu tava ouvindo a música do Felipe Ret correndo, eu Vivaz, VZ, Louis Vuitton, Poder, aí peguei o VZ, Vivaz. Aí fui montando, aí pensei, Nova York, ela é bailarina. Aí eu peguei tem um restaurante chamado Vasto, que é do grupo Gogo Bambu, que a temática dele é Nova York. Uhum. Aí eu fui lá, cara, eu tinha 20 mil, eu gastei 15 fazendo um jantar para 30 pessoas. Aí já foi o orçamento. Não, e era tudo que tinha mesmo, velho. Tinha nem para pagar o aluguel do outro mês, assim. Era tudo que tinha. Então, cara, é porque a gente separa muitos negócios. O negócio tem que ser independente, igual você com o seu departamento. O Clinicorp tem dinheiro. Não, mas você tem seu budget. Você tem que gerar receita com aquilo, né? Aí, cara, botei umas bailarinas lá, que ela tinha umas pacientes bailarinas, botei as bailarinas pra dançar cisne negro lá dentro, fiz o coquetel, papapá, e falei, ó, você vai chegar atrasada. Ela, você tá louco. Aí eu fui na John John, consegui patrocínio de vestido pra ela, fiz ela chegar 20 minutos atrasada. Ela tava indignada comigo. Consegui um monte de blog, de fotógrafo na parceria e coloquei eles tudo na porta. Aí na hora que ela chegou, tomou disparo. Restaurante lotado. No outro dia, umas 5, 6 matérias, né? As 30 pessoas que a gente convidou eram só fornecedores e pacientes exclusivos. Então, no outro dia, todo mundo falou, cara, em 2 meses a gente dobrou o faturamento, eu subi em 40% o ticket, entendeu? Então, assim, por que eu estou contando essa história? Pô, foi uma estratégia um pouquinho mais avançada? Foi, mas tem coisas simples que você pode fazer para você valorizar a sua imagem. Em vez de você ir lá e torrar agora tráfego, pense em o que você vai postar esse mês. Vamos
Vamos mostrar um pouco mais da minha rotina? Vamos fazer umas fotos de melhor qualidade? Vamos tentar trabalhar um pouquinho melhor esse texto aqui, tocando na dor do cliente? Ao invés de eu pegar os 5 mil de tráfego, o cara não gasta. Contrata uma pessoa, um social media expert para te ajudar. Pensa diferente, aí monta uma basezinha de orgânico, porque aí o seu custo de aquisição do cliente, seu CAC, vai ficar mais barato. Agora, se tu vai lá e dispara 3 anúncios de tráfego te vendendo, né? A pessoa entra no teu Instagram é horrível, vai ficar caríssimo para converter essa pessoa, né? Como acontece isso, né? Você vê um post de tráfego bom ou o que a isca funciona, e quando você vai procurar mais, então, beleza, eu quero saber mais, eu quero ver um site, eu quero ver um Instagram, você não encontra nada. E aí é o que eu chamo de gerar necessidade para o teu concorrente, porque você gerou a necessidade e aí, beleza, eu já estou animada para fazer aquilo. O que que eu vou fazer? Eu vou pesquisar uma outra pessoa que eu Exato. encontre a informação, Então, no fim, você está financiando para outra pessoa, né? Para outra marca acabar, né, fechando com esse cliente. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu, Beto, tipo, aí quando eu entrei, né, não consumi. Até porque tem muita gente dando golpe também. Eu caí num Sim. golpe uma vez, né? Eu mesmo aí caí num golpe de uma marca de relógios. Recebi, tal. Eu fui juvenil. Não fui pesquisar e tal. Um anúncio bom, caí no algoritmo, sabe? Fui lá, na hora que eu paguei o boleto, fui bloqueado, excluíram tudo. Então, assim, então as pessoas também estão gerando desconfiança. Se você não tem uma constância, um conteúdo interessante, tal, também pode gerar desconfiança no seu possível paciente, né? E principalmente pensando, cara, que é o que o CleanCorp tem feito muito bem. Tornar a página interessante, pô. Senão, com o Top Partners, com as parcerias que vocês fazem, com tudo isso, torna a página interessante. Pô, você tem vários tipos de conteúdo, você tem promoções, tem outras coisas que acontecem. Quando eu falo de promoções, não promoção de valor, mas promoção pô, do navio e tal, dos eventos, então é interessante. Então eu penso, o seu Instagram é interessante? Os seus canais são interessantes? Ou no dia que eu não quiser ver nada de dente, de estética, eu não vou te bloquear, não? Eu não vou te silenciar? Depois que eu fizer o meu tratamento em outro lugar. Exato. É isso. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre a questão de empacotar os produtos, né? E eu sei que a dificuldade muitas vezes de quem tem muito conhecimento técnico, porque a gente percebe muito isso, né? Geralmente os dentistas ou até mesmo as pessoas de clínica de estética às vezes têm um conhecimento técnico muito avançado e uma dificuldade de vender. Que orientação hoje você passa, até mesmo para os teus mentorados, de como empacotar os produtos para venda, para facilitar esse processo? Bem, vamos lá. Vou tentar dar 3 dicas objetivas. A primeira, lembrar vocês sobre os 3 R's, né? Então, você tem que sempre ter um produto na sua clínica, um produto que gera receita alta, o que gera recorrência e o que gera recompra. Então, você já tem que pensar nisso. Segundo ponto é você pensar na transformação do seu cliente. Então, tipo assim, cara, para eu transformar ele num alinhador, por exemplo, alinhador, é 1 ano de tratamento. Então, cara, eu transformo aquela venda de alinhador e de manutenções em uma entrega de tratamento, né? Então você vai lá e fala, cara, você vai ter 1 ano o seu tratamento demora 1 ano. Então isso está incluso o seu alinhador, a X quantidade de manutenções, uma X quantidade de consultas, de reparos, papapá, tá tudo isso e está em contrato que o CleanCorp faz isso para você, para a pessoa ter a consciência, inclusive, de que aquilo não é uma mensalidade, mas é uma parcela de produto, caso você tenha métodos de pagamento diferentes. E, por último, cara, você vai fazer o seguinte, você tem que trabalhar uma coisa chamada cross-selling. O que é um cross-selling? É quando você induz o cruzamento da venda, você induz a pessoa a consumir a venda do seu melhor produto possível. Dá um exemplo, você vai no McDonald's, a batata pequena, se eu não me engano, é R$9, a média é 11 e a grande é 14. Você vai aonde? Você vai na 14. Então, cara, o que eu aconselho muito? Assim, então, eu estou fazendo isso em estética e odontologia. Você pega, cara, vamos lá, vamos supor que seja um implante para odontologia, vamos supor que seja um pacote de harmonização, tá? Ambos vão durar 1 ano de tratamento, beleza? Então vamos para o implante. Eu posso pegar o implante, criar em 3 planos.
vai ter um implante, sei lá, o Standard, que é o padrão, aí vou ter o Premium, vou ter o Luxo. O Standard, sei lá, a pessoa tem acesso à cirurgia, o implante e uma manutenção. O 2, ela tem acesso à cirurgia e um implante, mais 3 manutenções. E o 1, né, o Standard, sei lá, é R$ 2.000, esse outro é 2.500. Só que aí você vê um luxo. O luxo, você tem 1 ano de tratamento, tantas manutenções, tantas profilaxias, coisas que gerem custo baixo para você, só que ele é R$ 3.500. Você vai induzir o cliente aí no R$ 3.500. Você transformou em um tratamento e você ainda gerou a possibilidade de você subir o seu ticket. Daqui uns dias, as pessoas vão parar de consumir o standard, sabe? A gente fez isso eu fiz o primeiro teste disso, Morgana, na nutrição e na odontologia. Depois eu comecei a jogar na estética e comecei a jogar na odontologia. Porque, cara, quem faz isso é a Apple. A Apple relança o mesmo produto todo ano. A mudança é mínima. Então eu percebi como é que funciona o varejo. Por isso que eu falei, a escola foi o varejo. O varejo tem em torno de 8 lançamentos por ano, que é verão, alto verão, inverno, alto inverno, né? Outono, alto outono. Ainda tem coleções sazonais. Então, e as pessoas você vai induzindo elas ao consumo. Uhum. Então, cara, por exemplo, na estética, faça 3, 4 lançamentos por ano. Vai ser o protocolo, igual eu fiz em uma das nossas clínicas, Beleza Grega, então Mykonos e o Atena. A gente lançou no segundo semestre, não vou falar o nome, senão vou entregar outro. A gente vai fazer relançamento desses mesmos protocolos com alguns desenhos diferentes. E aí faz eventos e relança eles. Entendeu? E sempre trazendo aquela estratégia de você fazer o cross, para fazer com que o seu cliente consuma o de produto de valor agregado maior. Até porque você sabe que a entrega do valor agregado maior é muito melhor, muito superior. Você não está enganando, você está vendendo o que é justo, né? Então é nada melhor do que você cobrar o que é justo. Perfeito. E quais você acha que são as tendências de tecnologia que tanto para o público de odonto quanto de estética que vão ajudar agora na questão dos negócios? Cara, o primeiro passo, IA integrada com o sistema, né? Não tem como não falar da IA do CleanCorp, mas assim, como eu tenho uma escola de negócios, gente, eu vendo outros serviços, né? Não vendo só os da clínica. Então eu tenho CRMs, eu tenho inteligência artificial, eu uso 3 a 4 inteligências artificiais diferentes para fazer o que a IA do CleanCorp pode fazer com você na sua clínica. O que ela pode fazer? Olha só, primeiro passo, ela pode criar scripts para conversão de vendas. Então, isso, você focar em treinar suas secretárias, suas CRCs, a saberem dar comandos. Tipo assim, ao invés de elas saírem tentando executar de qualquer forma, falar, ó, cria um texto para melhorar a comunicação com esse cliente aqui que falou isso, isso e isso. A própria IA vai te ajudar. Segundo, você conseguir dados estratégicos para sua clínica de uma maneira fácil. Por exemplo, preciso saber quantos orçamentos e qual o valor total de orçamentos em aberto eu tenho esse mês. Uma resposta rápida. Você sabe, você vai ver lá que tem 200 mil de orçamento que você não fechou. Se tu recuperar 20% disso, são R$ 40 mil que você recuperou de venda. Então, dá resposta rápida. Então, usar IA linkada. Outro avanço tecnológico que eu achei muito legal da IA, ela linkada com a cadeira lá, que eu achei muito interessante, cara, dela tá ouvindo e ela te dá o orçamento pronto. Tem gente, eu sei, porque tem clientes nossos que a gente contratou a SB exclusiva para fazer orçamento dentro do consultório. Para ela ficar anotando em time real, molar tal, dente tal, isso aqui tal, para ela sair montando aquele orçamento. A IA faz isso para você, né? E o último ponto é uma coisa que eu sempre costumo falar. A gente está vendo a tecnologia avançar de maneira absurda. Eu já tinha visto isso em 2013. Em 2023, eu voltei triste de um evento de inovação que o Fabrício do iFood cantou a pedra de que a gente ia viver hoje, sabe? E eu falei, cara, esse bicho está exagerando, ele não estava não. Eu voltei triste, mas... E tem uma coisa que, se você me perguntar o que é processo, que muitas das pessoas falam, processo, isso dá até arrepio em pessoa que é dono de clínica, né? Processos. Cara, processo nada mais é do que usar a tecnologia para facilitar o trabalho humano. É só isso. Então, se você for capaz de usar a tecnologia para facilitar o trabalho do teu time, não para substituí-lo, mas para facilitar, você vai ter melhores resultados. Acho que essas são as maiores tendências que a gente vai ter para os próximos tempos. E Beto, quem que te inspira hoje? Se diz para continuar com...
Ou podem ser pessoas que te inspirem, pelo menos eu, para mim, eu tenho várias pessoas que me inspiram, às vezes uma em cada tema diferente, né? Então, quem são as pessoas hoje que te inspiram a ser um profissional melhor ou a ser um empreendedor melhor? A minha primeira inspiração, de verdade, é o meu objetivo de aposentar minha família, de dar um conforto para minha mãe, sabe? Falar, você não precisa mais trabalhar, quem vai pagar tudo sou eu, acabou. E temos certeza que tem um futuro para os meus sobrinhos, né? Porque a gente veio de uma família simples, então não, nem todos conseguiram, tinham essa ambição que eu tinha. Então eu acho que eu tenho essa obrigação, né? Ah, Beto, muitas pessoas falam, acho que não. Não, eu acho que Deus me deu essa incumbência, senão ele não teria me dado essa ambição toda. Essa é a primeira inspiração que eu tenho. A segunda é a Carol. A Carol tem, porque assim, a gente monta negócio junto e você achar uma pessoa que sonha com você é muito difícil, sabe? Então assim, ela me inspira todos os dias, assim, caraca, véio, essa mulher, ela trabalha pra caramba, eu tenho que ser tão bom quanto ela, né? E os meus mentorados, eles me inspiram muito, muito mesmo. Porque é uma coisa assim, que às vezes até um pouco doentia minha, não é nem doentia, mas exagerada, porque eu não consigo pegar uma pessoa e largar ela. Tipo assim, cara, teve gente, Morgana, que era pra acabar o contrato com 6 meses, que eu entreguei com 1 ano e meio. Porque eu não consigo, eu falo, gente, não é possível que essa pessoa não vai reagir, aí eu quero. Então eles me inspiram muito, sabe? Porque também tem um pouco de vaidade, né? Eu gosto de ser reconhecido. Cara, o G4 Educação foi crucial na minha jornada, crucial. O Alfredo foi um cara que, mesmo quando eu faturava 10 mil reais, ele parou para me vir trocar ideia comigo, me deu o livro dele, sabe? Abriram portas para mim absurdas ali, né? Foi crucial. Os meus parceiros, né? Tipo Clinicorp, entre outros parceiros que a gente tem, me inspiram muito porque eu acho que a gente atrai o que a gente é. Eu sou um cara que entrega muito. Eu entrego muito, quando eu falo de entrego muito, não é ser bom, é de entregar, de me doar. Eu me dou pelas coisas que eu acredito. Então acaba que você atrai pessoas que são assim também. Mas no final da história, vou te falar que acho que a maior inspiração que eu tenho hoje, sem demagogia, sou eu mesmo. Porque primeiro, eu até postei isso hoje, eu voltei a ter valores cristãos, valores espirituais, né, de fé, de religião. Então, eu olho para mim e eu tento ver o homem que eu preciso ser. Então, ele me inspira, assim, eu tento ver Deus em mim. Então, Deus em primeiro lugar, cara, isso é óbvio, Deus está no comando. Se ele quiser acabar com a minha vida amanhã, falar, ó, não vai mais, Deus é o meu primeiro lugar, velho, eu não preciso discutir isso, né? Isso é indiscutível. Mas eu quero olhar para mim e ver Deus. E eu acho que eu não vou ver Deus sendo um homem santo. Não. Acho que eu vou ver Deus sendo um cara que faz a diferença na hora que ele sobe para palestrar. Acho que eu vou ver Deus no dia que eu for ser íntegro, entregar para um cliente, cobrar tantos mil dele, mas entregar tantos mil de valor. Vou ser íntegro no dia que eu conseguir ser um líder melhor. Eu acho que eu prego muito mais Deus, o evangelho, dessa forma, né? Eu vi uma frase mesmo, eu não tenho uma religião, mas eu sou cristão e eu vou para a igreja evangélica, que eu me identifico um pouco mais. Até uma frase de um cara chamado São Francisco de Assis, pô, que ele fala assim, prega o evangelho por todas as partes, se necessário, use palavras. Então, pô, eu acho que eu prego muito mais a Deus fazendo bem para a sociedade, saca? Do que tentando condenar as pessoas ou tentando me martirizar de uma utopia, sabe? De santidade demais. Então, acho que foi isso. Perfeito. Pessoal, alguma coisa que vocês acham que a gente deva perguntar ainda, falar ainda? Beto, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos acertos, mas acho que a gente aprende muito com os erros, né? Quais são os erros hoje que foram verdadeiras lições de vida para você? O primeiro foi inverter a ordem dos papéis. Em uma parte da minha vida, eu coloquei o dinheiro em primeiro lugar. E só bota o dinheiro em primeiro lugar quem não tem dinheiro, né? Então, e você acha que é o dinheiro, mas não é o dinheiro. É o luxo, é o status, é a bebida, é a curtição, é a vaidade, é as mulheres te olhar. Isso eu destruí muitos relacionamentos na minha vida, sabe? Atrapalhou muito meu relacionamento inicial. Eu já cheguei ao ponto de chegar na pessoa com quem eu ia me relacionar e falar pra ela assim, ó, entre você e meu trabalho, eu boto meu trabalho. Eu já tomei esse tipo de atitude. O segundo erro foi, eu errei muito como homem
mas querendo acertar na maioria das vezes, assim. Eu usei pessoas sem querer, eu forcei pessoas sem querer. Durante a minha gestão, assim, até os meus 26, 27 anos, eu cometi assédios morais, pô, assim, de forçar a barra. Eu queria ver o bem da pessoa, mas aí eu forçava porque eu não entendia que eram seres humanos. Uhum. E grande parte desses erros de caráter, de como homem, foi porque eu não tive referência do meu pai. Eu não tive referência de pai, não tinha referência de casamento dentro de casa, então... Mas isso só te condena até o dia que você descobre. A partir do momento que você descobre, é você que tem que tomar essa postura. Então, eu demorei muito tempo para fazer terapia, eu demorei muito tempo para mudar as minhas amizades, eu demorei muito tempo para conviver com homens melhores do que eu. Então, esses foram dois dos meus maiores erros. Por último, posso dizer para você, cara, que onde que eu errei muito foi, foi em confundir a pressa com velocidade. A gente que pensa muito, você sabe disso, Morgana, a gente que começa a ser analítico, a gente que começa a trabalhar com processo, a gente que já trabalhou com negócios, projetos muito grandes, a gente sabe o caminho das pedras. Uhum. Então a gente enxerga 2, 3, 4, 5 anos na frente. Só que o nosso papel como líder é inspirar as pessoas que andam com a gente a enxergarem, não empurrarem elas para lá. Uhum. Então eu tive crises de ansiedade, eu sou meio maníaco compulsivo, sabe? Eu tenho um pouquinho de solidão demasiada. Por quê? Porque eu erro como homem de não saber aproveitar o processo e muitas vezes ser grato a esse processo, sabe? Uhum. De olhar para mim, tanto de coisas que eu orei há 2 anos, 3 anos atrás e eu tenho elas hoje. Sim. Pô, tô em Jaraguá do Sul, cara. Tem pessoas parando para me ouvir, tem gente que paga para me ouvir, as pessoas pagam para sentar, elas pagam para entrar em eventos. Pô, eu faço uma live e dá 20 pessoas. Cara, qual foi a última vez que você botou 20 pessoas para falar do seu produto? Sabe? Ah, dá 30 curtidas e isso dá ansiedade na gente pra caramba. Cara, 30 pessoas estão falando de você, sabe? Então, confundir a velocidade com pressa, porque a velocidade é você botar uma cadência, botar energia para chegar no lugar. A pressa é você querer ultrapassar o limite, né? Então, acho que assim, as falhas principais foram de tentar pular a fase do desenvolvimento de homem para ir direto para o gestor, Uhum. né? E, às vezes o conhecimento faz isso com você, né? Te faz ser meio cego. Sim. E como é difícil a gente conseguir admitir isso, né? Porque ele acaba sendo uma dor momentânea, porque você admite, você olha para o passado e pensa, putz, eu errei, e eu tenho uma história de vida similar à sua, assim, nesse sentido. A gente acaba tendo dificuldade de criar vínculos, né? É. Porque a gente Nossa! tem uma dificuldade incrível de entender que as pessoas elas precisam fazer parte da nossa vida durante uma jornada e não só naquele momento, né? E aí a gente tem essa dificuldade de criar vínculos com as pessoas, né? Tem mesmo. É terrível. E com lugares. Uhum. Né? Eu sou muito nômade, tipo assim, ó, meu irmão, é pelo objetivo que se dane, larga tudo. E um homem de verdade, ele precisa ter raízes, né? Ele precisa ter estruturação. Eu, por muito tempo, eu pensei em nem ter família, sabe? Tipo assim, aí você entende que para chegar a ser um homem como você quer, você pode falar o que você quiser, cara, mas eu não consigo falar um homem que eu admiro hoje que ele não tem uma família, de que ele não tem uma estrutura, de que ele não tem um time que acredita nele, de que ele não tem admiração. Eu não consigo, de jeito nenhum, né? E existem coisas que na vida que elas só vão crescer se você realmente constrói os laços perpétuos, nem que sejam perpétuos por ciclos, mas não quebras de ciclo como a gente tem mania de fazer, Uhum. né? É isso. E dói falar. Até desafio a gente. Pra vocês verem, se você conversasse com o Beto 5 anos atrás, não é isso aqui. Procura no YouTube, tá? Bota lá, Malcutar Propaganda. Vai achar a 5G era Malcutar Propaganda. Você vai achar os vídeos, deu com 23, 24 anos. Cara, eu via tanta força, Uhum. sabe? Eu via, nossa, aquele moleque de 23 anos, sonhador, querendo montar a primeira startup, louco e tal. Só que esse mesmo garoto, ele desistiu em 2014, quando ele recebeu prints de zoação. Uhum. Eu já tinha ganhado $300, pô, no YouTube e tal. Aí um povo me zoou, e na época se chamava de coach, as pessoas eram pejorativo. Uhum. Na época que eu comecei, Morgana, foi a época que, tipo assim, Pablo Marçal começou, Wendel Carvalho, Érico Rocha, eu lembro que tava chegando os primeiros patrocinados do Érico Rocha. E aí eu gostava de estudar, então fazia um conteúdo até interessante. Só que eu parei, porque ali eu percebi, hoje eu consigo dizer, né, cara, eu não tinha maturidade suficiente. Eu tinha uma força, uma vontade muito grande, mas na primeira universidade eu desisti. E
Pra finalizar assim, eu posso falar só uma frase que eu ouvi, que é a que eu carrego pra minha vida. Ninguém vence alguém que não desiste. Eu tenho vontade de desistir direto, Morgana. Morgana, você acha que eu não tenho vontade de ficar lá sentado na minha clínica vendendo um monte de coisa, ganhando dinheiro, parado, sabe, coisas assim? Só que não é isso, eu não nasci pra isso. Então, assim, eu tomo porrada, eu passo constrangimentos, às vezes eu vou em evento, tem gente muito maior que você, essa pessoa te ignora. Às vezes você sabe a solução para um determinado cliente e tal, você quer falar para ele, mas ele não quer te ouvir, porque você ainda não é essa relevância toda. Você quer entrar em eventos e as pessoas te podam, mesmo sabendo que você é bom, sabe? Você sabendo que você é bom. E isso tudo gera frustração, né? Então eu estou tentando trabalhar as coisas como possibilidades, não como frustração. Porque possibilidade você tenta outra. Expectativa, você se frustra. Entendeu? É isso. Perfeito. E antes de a gente finalizar, uma curiosidade que eu li no formulário que você preencheu pra gente, como assim você fez parte de uma banda? Ih, cara, eu falei isso, né? Eu esqueci. Colocou uma banda gospel, né? Eu sou músico, né? Tem que é um clave de sol, o microfone, as baquetas. Cara, tem uma banda gospel chamada Ministério Louva a Deus. Ela não existe mais, mas ela estourou entre 2005, 2006 até 2014. Eu entrei nessa banda em 2008 e saí em 2014, mais ou menos. Ela ainda ficou até 2016. Cara, eu era baterista, né? Então, era música baiana gospel, tu acredita? Música axé gospel, swingueira, pagodão, tipo Léo Santana, essas coisas. Daí eu sou roqueiro, mas eu tocava, eu gosto de música baiana também. Aí eu viajei o Brasil todo, vendemos teve disco de ouro, 50 mil cópias vendidas. Se digita lá, Ministério Louva a Deus, Beto Quintão, bateria, você vai achar, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa. Aí, pois é, se eu fui músico, eu era professor de bateria. Que legal. Foi bom, foi muito bom pra gostar de palco, que eu gostava, eu dava autógrafo, mais de 4 autógrafos na carreira inteira, velho. Eu dava autógrafo e eu conheci o Brasil todo, foi muito legal, né? Foi isso, nesse aspecto foi muito bom. E aí eu larguei, na época, Morgana, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria crescer na gestão. Aí eu comecei sem estar trabalhando, né, tendo pequenos trabalhos, e no meio do caminho eu fui formando na faculdade, fui entrando no varejo e aí ia conciliando a banda. Aí começou a dar choque, entendeu? Aí eu saí. Mas pesquisar no YouTube aí tem tudo. Iremos pesquisar. E aí? Uns 30 quilos mais gordo. Pois é, você também lutou contra a balança, né? Ah, lutei, eu vivia numa sanfona. E o Mas que te levou a superar isso? Porque eu digo que a questão do peso é um dos maiores desafios que a gente tem. eu vou te falar uma parada. Cara, primeiro você tem que descobrir a causa. Eu fiz um teste psicológico. Eu tenho 95% de chance de desenvolver vício. Então, por conta de traumas familiares, eu tive muitos traumas familiares pesados, sabe? Então, cara, eu sempre substituo um vício por outro. Então, eu vivia numa sanfona, muito vaidoso, então na hora que eu vi que eu tava muito gordo, eu tive bulimia. Eu cheguei a ter bulimia, aí emagrecia muito rápido. Aí voltava, emagrecia muito rápido, voltava e tal. Aonde que foi a chave? Na hora que eu entendi esse primeiro passo, que eram vícios, então eu lembro que eu tive uma terapia, cara, com a minha psicóloga. Ela falou, cara, do mesmo jeito que você tem chance de desenvolver vícios ruins, você tem chance de desenvolver vícios bons. Então eu troquei. Então eu viciei nas artes marciais, a arte marcial foi crucial, né? Até porque envolve muita disciplina, né? Muito, totalmente disciplinado. E eu descobri as razões. Meu pai me botava num futebol e eu me levava 2 dias eu desistia. Minha mãe levou pra capoeira, foi um dia. Então tem essas lembranças, né? E aí, cara, é uma parada. Isso aí é muito sobre mim, tá? Não sei vocês. Mas desculpa, eu bati aqui no microfone, foi mal. Chega do ouvido do bichinho ali. É muito sobre mim. Eu sou frasista do tópico e dos momentos. Eu tá vendo que eu sou cheio de coisa crucial. Então, teve uma virada de chave para parar com esses efeitos sanfona, que me fez parar com um monte de coisa. Mas, mano, eu já usei drogas, bebia demais, bebia embalada, usava cigarro embalada quando era uma garota, depois aqueles
coisa eletrônica, quando começou, 6, 7 anos atrás. Não regularmente, mas em balada, num bar, essas coisas, né? Tudo procurando uma satisfação, dopamina. Sim. Eu fui diagnosticado com vício em dopamina barata, inclusive. Então, o crucial foi, cara, eu tracei um objetivo. Teve a oportunidade de uma luta no meu esporte e eu tinha 4 meses para perder 20 quilos para lutar nesse peso. Então eu falei, cara, era uma luta para Muay Thai amador, Campeonato Nacional Muay Thai amador, e eu falei, eu vou treinar com os profissionais. Então eu vivi a vida de um atleta durante 4 meses, que inclusive eu não quero nunca mais. É sinistro. Treinar 3, 4 vezes por dia, comer regrado, pesado, terrível. E assim, eu ganhei essa luta muito fácil. Mas onde foi porque eu treinei com profissionais. Onde foi o aprendizado? Aqui que tá. Foram 6 minutos de luta, mas foram 6 meses de preparo. A gente quer viver nos 6 minutos de luta o resto da vida, naquela adrenalina. Por isso que a gente come porcaria, por isso que a gente usa pornografia, por isso que a gente mente, por isso que a gente enrola para vender, porque a gente quer estar sempre nos 6 minutos da adrenalina o tempo inteiro, sendo que o segredo está nos 6 meses de preparo. Então, cara, eu mudei os hábitos, mudei as rotinas, mudei as pessoas, e aí, cara, eu vendi mais, eu ganhei mais dinheiro, eu melhorei minhas relações, saíram pessoas ruins da minha vida. Então, quando tu troca a ideia do viver, de sentir o processo, parece até aquela fala, pronto, viva o processo, mas é isso. Para venda é a mesma coisa. Por exemplo, até fazer uma analogia. Seu pessoal operacional, o seu CRC, secretária, se você tiver um closer, um orçamentista, você tem que focar nele não na meta de faturamento, não na meta do número. Você tem que focar na meta de ações. Como assim? Cara, ela tem que vender 30 mil reais, essa CRC. Cara, esquece esses 30 mil. Foca em ela fazer 10 ligações para pacientes inativos todos os dias e não quebrar. Foca em ela falar com 10 aniversariantes do mês todos os dias e não quebrar dando um voucher. Foca em ela fazer tantas recuperações de orçamento diária, todos os dias. Pensa comigo, se ela faz 10 ligações por dia para paciente inativo, eu tenho 50 por semana, eu tenho 200 por mês. Se 10% virar paciente, eu tenho 20 pacientes a mais. Então, voltando para a mudança de hábito, a mesma coisa. Esquece os 20 quilos e foca em quantas ações por dia. Vence um dia de cada vez. É isso. Dividir em pequenas porções, né? É isso. Perfeito. E eu tenho toda a frase com é isso, né? Mas a gente sempre tem um vício também na linguagem, né? Beto, foi incrível te receber aqui hoje. Obrigado, velho. Aprender com você. E eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para os profissionais de odonto e estética que buscam aí ter mais sucesso em suas carreiras. Qual que é o teu conselho de ouro? Humildade intelectual. A gente aprende com todo mundo o tempo inteiro. Anote. 2. Execução é mais importante que a estratégia. Tá? E, por último, cara, ninguém vence alguém que não desiste. Então, de todas aí, ó, execução é melhor que estratégia. Executa. Faz ruim, mas faz. Mas faça todos os dias. É isso. Perfeito. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Vamos lá, hein? Se digitar Beto Quintão no Google, você vai ver, ó. Já botou nome de Channel, pode ver que vai voltar a palavra. Mas o Instagram, Beto Quintão. Quintão é uma quinta com O no final, um quintão, a quinta grande. LinkedIn Beto Quintão, TikTok Beto Quintão, tudo lá você vai achar Beto Quintão. Tem meu site, quem quiser baixar meu e-book gratuito, tá? Tem lá um link lá no meu perfil, tem lá um link para baixar o e-book gratuito. Se você quiser assinar o Clinicorp, você tem desconto, condição especial, também tem um link lá do Beto Quintão também, lá na minha bio, tá? Por favor. Se quiser assinar a IA, o nome da creche também, assina a IA, faz upgrade agora, tudo que vocês puderem fazer, usa o Beto Quintão aí. Beto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por ter vindo até aqui, até Jaraguá, conhecer as nossas dependências e o nosso time. Pra gente é uma troca que a gente não consegue mensurar o valor que isso pode ter, principalmente porque a gente às vezes fica muito por trás das cortinas aqui, né? Muito mais voltado realmente, falando de nós, nosso time de marketing, muito mais voltado aos conteúdos, enfim. E a gente tem poucas oportunidades, às vezes, de ter contato diretamente, né, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Então, para a gente tem muito valor essa visita de vocês, poder trocar uma ideia, conhecer mais vocês
e aprender muito com vocês, né? Como você falou, todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente, né? Então, nós ficamos muito felizes realmente de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E para você que assistiu esse episódio até aqui, né, siga as nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, estamos também no TikTok, aqui no YouTube, e acompanhe os nossos conteúdos, que logo mais voltamos com mais um Clinicast. Obrigada. Obrigado.